Olá, GCista, beleza? Vamos resolver questões do seu concurso. Vamos para a aula agora. Então, pessoal, nós iremos resolver questões da CETAP que irá elaborar, por exemplo, o concurso do BAM-Pará. Vamos aqui para a primeira questão que diz assim: em um grupo de 30 estudantes do ensino médio, 2 pretendiam cursar uma faculdade na área de educação, 16 pretendiam cursar uma faculdade na área de saúde e 4 não pretendiam cursar nem a área de educação e nem a área da saúde. A quantidade de estudantes desse grupo que pretendem cursar uma faculdade na área da educação e na área da saúde é igual a... Observa que nós iremos trabalhar aqui com a ideia de agrupar elementos, a ideia de conjuntos, e iremos utilizar o diagrama de Venn. Beleza. Observa que para a nossa solução, nós temos aqui um universo de 30 estudantes, nós temos aqui um curso na área de educação, que eu vou chamar de E, que tem um total de 12 alunos que pretendem cursar faculdade nessa área, e nós temos aí a faculdade na área de saúde, que eu vou chamar de S, que nós temos aí 16 alunos que pretendem cursar essa faculdade. Beleza, pessoal? Agora, ele fala que 4 não pretendiam cursar nem na área de educação e nem na área da saúde. Consequentemente, 4 ficará do lado de fora. Beleza. Então, o que é que ele quer que eu calcule? A interseção, ou seja, aqueles que pretendem cursar a área de saúde e a área de educação, que eu vou chamar de X. Tranquilo, pessoal? Agora veja o seguinte, quem seria esse X aí? Então, você poderia fazer o seguinte, ó, subtrair aqui 30 menos 4, que ficaria apenas 26. Então, 26 estaria aqui dentro desse intervalo. E aí você veria o seguinte, como aqui tem 12 e aqui tem 16, o total que passar é a interseção. O meu universo agora é 26. Agora, observa que se eu somar 12 mais 16, nós temos aí 28. Então, observa, se eu pegar 28 menos 26, você encontra 2. E esse 2 são aqueles que pretendem cursar tanto a área da educação quanto a área da saúde. Consequentemente, será a interseção. Então, realmente, o gabarito será a letra D. Eu vou pegar a soma de 12 mais 16, que vai dar exatamente 28, como eu falei para vocês, menos 30 menos 4. Por que é 30 menos 4? Esse 4 não pertence àqueles alunos que pretendiam cursar uma das duas opções, educação e saúde ou ambas. Consequentemente, eu vou ter que retirar ele desse universo de 30. 30 menos 4, você encontra 26. Beleza, pessoal? Consequentemente, o resultado será quanto? 2. E aí você marcaria gabarito letra D. Próximo. Em uma sala de aula, a razão entre o número de meninas e o número de meninos é de 12 para 13 avos. Em relação ao total de alunos, qual é o percentual que representa a metade do número de meninos nessa sala? Eu vou chamar meninos de H e eu vou chamar meninas de M. Então, a razão entre o número de meninas e meninos será nessa proporção em 12 para 13. Então, olha só, variáveis H meninos, M meninas. Observa que meninas em relação a meninos é igual a 12 sobre 13 avos. Então, fiz essa igualdade aí. Tranquilo? Agora, olha só, eu vou isolar a variável M. Quando eu isolar a variável M, vai ficar assim, ó, 13 vezes M é igual a 12 vezes H. Consequentemente, ó, M é igual a 12 vezes H sobre 13. Beleza. Agora veja, a totalidade, pessoal, é justamente o quê? M, meninas e meninos. Qual o valor de M? Nós já temos aqui o valor da variável M, que seria 12H sobre 13. Vamos fazer a substituição. Então, M está valendo isso aqui, ó, 12H sobre 13, mais H. Consequentemente, você percebe o seguinte, eu vou tirar o MMC, ó, que será 13. 13 dividido por 13 dá 1, vezes 12H fica 12H, mais, aqui está sobre 1, 13 dividido por 1 dá 13, vezes H vai ficar 13H. 12H mais 13H vai dar 25H sobre 13.
Esse é o total. Tranquilo. Fazendo o percentual vai ser o total de alunos em relação à metade do número de meninos. Tranquilo, pessoal? Então, o percentual vai ser igual a H sobre 2 dividido pelo total. Qual é o total aqui? 25H sobre 13. Beleza. Continuando o nosso cálculo, vai ficar o seguinte. Eu tenho fração dividido por fração. Eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A primeira é H sobre 2, vezes qual é o inverso de 25H sobre 13? É 13 sobre 25 vezes H. Isso tudo vezes 100%. Tranquilo, pessoal? Agora, eu posso cancelar H com H, ele vai embora. Vai ficar 13 que multiplica 100%, 2 vezes 25 vai dar 50. Agora eu posso dividir 100% por 50, que vai dar 2. Consequentemente, nós temos 26% e o gabarito será a letra B. Próxima. Para realizar as sinalizações nas ruas de um bairro em 15 dias, com 8 horas diárias de trabalho, foi necessária a contratação de 20 funcionários temporários. Como se deseja terminar a obra em 8 dias, com 10 horas diárias de trabalho, quantos funcionários temporários a mais devem ser contratados? Então, nós iremos trabalhar na solução dessa questão pensando o seguinte, na ideia de fatores e na ideia de produção. Tranquilo, pessoal? Então, vou igualar fatores sobre produção a fatores sobre produção. Os fatores são aquelas grandezas, aquelas variáveis que vão permitir gerar um produto. Então, por exemplo, dias, horas diárias, todos esses são fatores multiplicativos. Então, observe o seguinte, nessa nossa relação, o que é que ele vai produzir? Observe que ele fala assim, para realizar as sinalizações. As sinalizações são a produção. Então, vou chamar de S. Então, observa que a produção é uma sinalização variável S. Para essa sinalização, neste bairro, serão necessários fatores. 15 dias com 8 horas diárias. Isso é um fator. E ainda serão necessários quantos funcionários? 20. Observa que esses 20 funcionários são fatores. Então, olha só. Em 15 dias, trabalhando 8 horas, 20 funcionários vão produzir o quê? Uma sinalização. Beleza, montei a primeira parte da equação. Vamos para a segunda. Como se deseja terminar a obra em 8 dias, observa que isso aí seria o fator dias. Com 10 horas diárias de trabalho, quantos funcionários? Observa que ele quer saber a quantidade de funcionários que devem ser contratados a mais. Observa que aqui você vai colocar em relação a dias, horas diárias, e aqui é o número de funcionários temporários. Beleza? Observe que a ideia é a mesma produção. Produção de sinalizações nas ruas. Então, vou chamar de S. 8 dias, as horas diárias são 10, e ele quer saber o número de funcionários, que eu vou chamar de X. Como S é um número na primeira e na segunda equação, eu posso cancelar. Então, vai se anular. Eu também posso cortar um zero do 20 com um zero do 10, sem problema nenhum. Eu posso dividir 8 por 8, cancelou. Ficar apenas quem? 15 vezes 2 igual a X. 15 vezes 2 são 30, total de 30 funcionários. Agora observa, ele quer saber funcionários a mais. Se já havia 20, e agora, com essa segunda parte, trabalhando 8 dias, 10 horas diárias, para produzir essas sinalizações, eu necessitei de 30 funcionários, a quantidade a mais em relação a 20 será igual a quanto? 10 funcionários a mais. Consequentemente, o gabarito será a letra A. Próximo. O capital foi aplicado a juros compostos durante 3 meses, com taxa mensal de 2%, gerando um montante de R$ 2.122,42. Marque a alternativa que apresenta o valor do capital aplicado. Lembre-se o seguinte, juros é igual a capital que multiplica a taxa vezes o número de períodos. Ou você pode escrever, juros é igual a capital que multiplica I vezes T. NT representa o número de períodos. Beleza.
O valor do montante ele é igual ao capital mais juros. Consequentemente, o montante, que é o valor futuro, é o valor presente, que é o capital, mais os juros, que seria sim. Eu posso colocar o C em evidência, vai ficar capital que multiplica 1 mais I, como é juro composto, elevado a N. Tranquilo, pessoal? Então, nós iremos utilizar isso aqui. Veja que o N ou T são 3 meses. Nós temos aí a taxa, o I, igual a 2%. 2%, que é igual a 0,02. E nós temos aí o montante gerado, que seria 2.122,42. Então, calculando aqui o montante, fazendo a substituição nessa fórmula, vai ser 2.122,42 igual ao capital que eu estou procurando, vezes 1 mais a taxa, que é 0,02, elevado a N, que é 3. Veja que eu posso escrever 2.122,42, tirando duas casas aqui, vai ficar 212.242 por 100, igual capital vezes. Observa que 1 mais 0,2 elevado a 3, isso aqui é a mesma coisa de quê? De 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, que é a mesma coisa de 102 sobre 100 vezes 102 sobre 100 vezes 102 sobre 100. Tranquilo? Então, vou escrever aqui, 102 sobre 100 vezes 102 sobre 100 vezes 102 sobre 100. Veja que eu posso cancelar agora esse 100 no primeiro membro com esse 100 aqui no segundo membro. Tranquilo? Aí eu vou multiplicar 102 vezes 102 vezes 102. Então, você faz aqui, 102 vezes 102, você tem aqui, 2 vezes 2, 4, 0, 2, 0, 0, 0. Aí você tem 2, 0, 1. Beleza. Fiz aqui a primeira multiplicação. Vou multiplicar por 102 de novo. Vai ficar aqui, 10.404 vezes 102. Beleza. Você vai encontrar quanto? 8,0,8,0,1. Beleza? Aí você vai encontrar aqui, 0,0,0,0,0. Beleza. E aqui você vai encontrar o mesmo número lá de cima, 4,0,4,0,1. Agora é só somar isso aqui, 8, 0, aqui você tem 12, vai 1, dá 1, aqui vai dar 6, 0, 1. Então ficou 1.061.208. Beleza, pessoal? Organizando isso aqui, Agora eu vou multiplicar o meio pelos extremos. Vou multiplicar esse 212.242 mil vezes 10 mil e manter isso aqui, C vezes 1.061.208. Multiplicar em meio pelos extremos. Tranquilo, pessoal? Agora o valor que está multiplicando a variável C vai passar dividindo. Agora perceba que eu posso dividir esse numerador por esse denominador, e aí eu vou encontrar 2 e acrescento esses 3 zeros. Consequentemente, a alternativa que apresenta o valor do capital aplicado segundo essas condições é o valor da letra B, 2.000. Agora, olha só, vou colocar uma questão que seria interessante para o examinador para facilitar a vida do indivíduo, né? Ele já considerar quanto vale isso aqui, 1,02 elevado ao cubo é aproximadamente isso. Então, seria interessante colocar na prova para permitir agilizar os cálculos quando alguém está sem calculadora. Mas vamos lá. Um capital foi aplicado a juros compostos durante 3 meses, com taxa mensal de 2%, gerando um montante de 2.226. Marque a alternativa que apresenta o valor do capital aplicado. Observa que ela é similar à questão anterior, só mudou os valores. Então já sei o seguinte, que o tempo são 3 meses, a taxa de 2%, que é a mesma coisa de 0,02, o montante 2.226. Nós aprendemos que montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a N, porque são juros compostos. E aí eu faço a substituição do montante, que equivale a 2.226, o capital eu estou procurando, a taxa 0,02 e o tempo 3 meses. Tranquilo. Observa que 1 mais 0,02 equivale a 1,02 elevado ao cubo. Ele me deu esse valor, que é aproximadamente 1,06. Faça a substituição. Eu já sei que 1,06 eu posso escrever como 106 sobre 100. Observa, pessoal, que aqui está o seguinte, 1,06 tem duas casas aqui, Você coloca embaixo, duas, e coloca um aqui, Vai ficar 106 sobre 100. Tranquilo? Agora, 100 vai multiplicar o 2.226
Consequentemente, 106C é igual a 222.600. Agora o 106 que está multiplicando C vai passar dividindo, e fazendo essa divisão você encontra 2.100, gabarito letra D. Eu coloquei essa questão, pessoal, similar à anterior, só que dessa vez ele colocou aí um valor aproximado para 1,02 elevado ao cubo. Tranquilo, pessoal? Beleza. Nesse caso aqui o gabarito realmente foi a letra D. Próximo. Dado uma progressão cuja diferença comum, ou seja, a razão, é igual a 1 meio, qual das alternativas seguintes deve ser verdadeira para a progressão ser aritmética? Lembra, pessoal, que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, que seria essa diferença comum. Tranquilo, pessoal? Então, observe o seguinte. Fazendo isso, no termo geral, eu sei que o AN é o enésimo termo, o A1 é o primeiro termo, D vai ser a diferença comum à razão, N é a posição do termo na sequência. Então vamos fazer aqui o primeiro exemplo, quando A1 for igual a zero. Beleza. Observe o seguinte, o A2 vai ser o A1 mais a diferença comum, tranquilo? Ou seja, vai ser 0 mais 1 meio, que seria a diferença comum que ele deu na questão. Tranquilo, pessoal? Que se você pegar assim, ó, 1, 3, 5, 7. Qual é a diferença comum aqui? Ó? 3 menos 1 igual a 2. 5 menos 3 igual a 2. 7 menos 5 igual a 2. Então a diferença comum será igual a quanto? 2, que seria a razão. Tranquilo, pessoal? Então observa que o A1 aqui é 1. Quem seria o A2? Seria igual o A1, que é 1 nesse caso, mais a diferença comum, que seria 2. Consequentemente, o A2 seria igual a 3. Aí quem seria o A3? O A3 seria o A2 mais a diferença comum. O A2 vale 3, mais a diferença comum, que vale 2, é igual a 5. Tranquilo, pessoal? Então é isso que nós estamos fazendo. Beleza. O A2 é igual ao A1, que vale 0, mais a diferença comum que ele deu na questão, 1 meio. 0 mais 1 meio dá 1 meio. Agora, quem será o A3? O A3 é o A2 mais a diferença comum. Qual é o valor de A2? 1 meio. E qual é o valor da diferença comum? 1 meio. 1 meio mais 1 meio dá 1. Agora, quem será o A4? É o A3 mais a diferença comum. Ou seja, é 1 que a gente encontrou em A3 mais a diferença comum que ele deu na questão, ó, 1 meio. Tranquilo? Então, 1 mais 1 meio, o MMC é 2, aqui está sobre 1, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2, mais 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Isso aqui vai ficar igual a 3 meios. Quem seria o A5? É o valor de A4, 3 meios, mais a diferença comum, que é 1 meio. Então, quanto é que dá 3 meios mais 1 meio? Observa que ele tem o mesmo denominador 2, basta somar 3 mais 1, isso aqui vai dar 4 sobre 2, que vai dar igual a 2. Beleza. Então, a sequência vai ficar 0, 1 meio, 1, 3 meios e 2. Tranquilo? Agora veja, quando o A1 for igual a 1, é que nós iremos encontrar ó, a mesma situação. Ó. O A1 sendo igual a 1, o A2 vai ser quanto? Vai ser igual o A1 mais a diferença comum. Então vai ser igual 1 mais 1 meio, que a gente já calculou, que vai dar 3 meios. O A3 vai ser igual a quem? Vai ser o A2 mais a diferença comum. O A3 vai ser igual 3 meios mais 1 meio. Isso aqui vai dar 4 sobre 2, que vai dar igual a 2. E assim segue para 4 e A5. Agora, um outro exemplo seria o A1 igual a menos 2. O que é que eu vou ter? Ó? Observe o seguinte. Quando o A1 for igual a menos 2, nós temos o seguinte, ó, que o A2 vai ser igual ao valor de A1 mais a diferença comum, que é a razão. O A2 vai ser igual a menos 2 mais 1 meio, que ele deu na questão. Consequentemente, isso aqui vai ficar quanto? Ó? Vai ficar 2, aqui está sobre 1, 2 dividido por 1 dá 2, vezes menos 2 vai dar menos 4, mais 1. Porque 2 por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Isso aqui vai ficar menos 3 sobre 2. Agora, calculando o A3, vai ficar o A2, que é menos 3 sobre 2, mais o valor da diferença comum, que é 1 meio. Isso aqui vai ficar menos 2 sobre 2, isso aqui vai ficar igual a menos 1, e assim segue para A4 e A5. Tranquilo, pessoal?
O que é que eu quero chegar nessa solução? Vê se você consegue entender. Na letra A diz assim: todos os termos da progressão são positivos. Veja que não, ó, nessa progressão, aonde A1 é igual a menos 2, observa que eu tenho termos negativos. Então não seria verdade. Na letra B, os termos da progressão estão sempre diminuindo? Claro que não. Observa que tanto no exemplo 1, quanto no exemplo 2, quanto no exemplo 3, ele está crescendo, aumentando. Então isso é falso. Letra C, todos os termos da progressão são negativos? Veja que no exemplo 1, quando A1 é igual a 0, os termos ficaram o quê? Positivos. Tranquilo? E mesmo quando eu coloquei A1 igual a menos 2, observa que tem parte negativa e parte positiva. Tranquilo, pessoal? Letra D. Os termos da progressão estão sempre aumentando? Isso é verdade. Realmente estará sempre aumentando quando a diferença comum for igual ao meio. Essa diferença comum seria a razão. Realmente o gabarito é a letra D. Então por aqui, pessoal, eu encerro a correção dessas questões. Baixa o material que está no link na descrição do vídeo. Acessa o meu outro canal, que é o Educainfo. E por aqui eu me despeço. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!